Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículos 24 ao 28. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 28. Me acompanhe na leitura que eu farei. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai Santo, Deus Altíssimo, nós te louvamos nesta noite, ó Deus. Te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e porque as Tuas misericórdias duram para sempre, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que age, é um Deus que atua nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, que é perfeita, maravilhosa, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Filho amado, que se entregou naquela cruz em favor de nós. Te adoramos, ó Deus, nesta noite, e pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos nossos corações. Que o Seu Espírito Santo, ó Deus, possa nos ajudar a compreender a Tua palavra e a praticá-la nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações esta noite e lhe agradecemos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é o livro da revelação de Deus para nós. É através dela que nós conhecemos a Deus. É através da palavra de Deus que Deus é revelado para a humanidade, que Deus é revelado a nós. Alguns estudiosos, teólogos, chamam a Bíblia do axioma, a verdade absoluta, infalível. E nós entendemos que a Bíblia, ela é a regra de fé e prática para as nossas vidas, para a vida de todo cristão. A Bíblia, ela, na sua narrativa, ela revela a Deus, mostrando como que Deus conduziu um povo, qual Ele escolheu para ser povo dele. Povo conhecido como povo hebreu, o povo judeu, os israelitas. E ao longo de toda a narrativa bíblica, nós vemos Deus agindo e trabalhando no meio desse povo. Esse povo que passou por muitas provações, por muitas lutas, e durante toda a narrativa bíblica, nós vemos que Deus nunca os abandonou.
Deus estava sempre presente, conduzindo-os, apontando a direção e exortando-os, e muitas vezes os disciplinando em amor, os disciplinando porque Ele é Pai, porque Ele escolheu aquele povo para ser povo dEle. E esse povo, ao longo da história, passou por momentos muito difíceis, momentos de opressão, momentos de escravidão. Nós nos lembramos no Antigo Testamento, eles foram cativos do povo egípcio por tantos anos, também pelo povo babilônico, mas durante todos esses momentos difíceis que esse povo passou, Deus sempre esteve com eles, os sustentando e os guardando. E é nos tempos de Jesus que esse povo vem sofrer opressão mais uma vez. A opressão de uma nação que é a nação romana, o povo romano. Uma nação que não oprimiu só o povo judeu, mas governou sobre diversas nações, subjugando-os, coletando impostos de forma dura, deixando realmente a vida desses homens, mulheres, dessas nações muito difíceis. E muitas vezes punindo, guerreando contra eles. E é debaixo dessa opressão que esse povo aguarda a vinda de um Messias. O cumprimento de profecias que apontavam que viria um libertador. Esse povo, ele ansiava por ser liberto, ansiava por ser livre da opressão dos romanos, por poder ser chamado novamente de nação, por poder ter um lar, por poder ter o seu templo para cultuar a Deus. E nesse contexto, irmãos, nasce Jesus Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus se encarna, e nós já viemos estudando e tivemos algumas pregações no final do ano, que falam muito sobre o nascimento de Cristo, o nascimento milagroso de Jesus, e como que foi o desenvolvimento. A palavra não fala muito sobre a infância de Cristo, só algumas coisas, até o momento que nós chegamos no ponto que Cristo tinha aproximadamente 30 anos, e aonde ele é batizado por João Batista. João Batista, no primeiro momento, se recusa a batizar Jesus, porque ele sabe quem é Jesus. Ele sabe que é o Filho de Deus, ele sabe que é o Deus do qual ele não é digno sequer de amarrar as sandálias. Mas ali, por insistência de Jesus, João batiza Jesus, e ali nós temos um momento maravilhoso narrado nas Escrituras, onde nós podemos ver a manifestação do Filho, do Espírito Santo e do Pai. O Filho encarnado, o Espírito Santo que desce do céu em forma de pomba, e Deus falando com o seu Filho: este é o meu Filho, no qual eu me comprazo. E Cristo, então, após ser batizado, ele passa a peregrinar, e durante aproximadamente 3 anos, ele sai para cumprir com a sua missão. Ele chama homens para segui-lo, e faz destes homens pescadores de homens. E ao longo desses 3 anos, nós sabemos, nós acompanhamos na palavra de Deus, que foram muitos sermões, foram muitas pregações, foram milagres maravilhosos que Cristo operou. Ele enfrentou líderes religiosos, legalistas, os saduceus, os fariseus. Ele enfrentou governos, e ele, em momento nenhum, esmoreceu em cumprir com o seu propósito, de chamar o povo ao arrependimento e à salvação através
dele mesmo. Ao longo da caminhada de Jesus, ele quebra com o charlatanismo, ele demonstra o seu poder e autoridade, expulsa demônios, ele salva vidas. E um sermão muito conhecido por todos nós, uma pregação muito conhecida de Jesus, é o Sermão do Monte. Ali Cristo sobe a um monte, e uma multidão estava reunida, e ali ele começa a trazer grandes ensinamentos para o povo, para os seus discípulos. Ele começa a pregar, e ele vai falar a respeito de várias coisas. Entre elas, ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre os pacificadores, ele fala sobre os mansos, sobre os humildes, ele fala sobre aqueles que têm sede de justiça, e ele aponta que estas pessoas são felizes, e aponta para aquilo que será o galardão destas pessoas, a retribuição da atitude que elas têm. No Sermão do Monte, Cristo fala também sobre os seus discípulos, que eles devem ser o sal da terra, que eles devem conservar, que eles devem trazer sabor, que eles devem ser a luz do mundo, eles devem iluminar. O mundo deve olhar para eles e ver a luz de Cristo através da vida deles. Naquele sermão, Cristo fala que ele veio para cumprir a lei e não para revogá-la. Ele trata a respeito do legalismo daqueles homens no cumprimento das suas regras. Ele fala a respeito do coração do homem. Ele mostra que muitas vezes somos rápidos para julgar a atitude das pessoas, mas nos nossos corações nós já somos tão pecadores quanto aqueles que têm pecado de uma forma visível. Cristo trata o adultério. Ele fala que o homem, a mulher que cobiça uma outra pessoa com lascívia, que olha com um olhar desejoso, ele já é um adúltero no coração. Cristo revela o padrão de santidade de Deus em suas palavras. Cristo fala sobre oração. Ele nos traz como nós devemos orar e nos revela a oração do Pai Nosso como um exemplo de oração a ser seguida. Cristo fala sobre jejum. Ele fala naquele sermão sobre tesouros e aonde nós estamos acumulando os nossos tesouros. E Cristo fala também sobre o céu. É um sermão muito rico, são palavras poderosas de quem tem autoridade, de quem é verdadeiramente Deus sobre todas as coisas. E o povo reconhece que diante deles não estava somente um homem, que aquela pregação não era como os escribas pregavam. Não. Ali eles estavam diante do Filho de Deus, do Messias, que era tão esperado pelo povo judeu. E é nesse contexto, irmãos, dessa pregação, que Cristo, no término do Sermão do Monte, ele traz esses ensinamentos que nós lemos, que a Sociedade Bíblica traz o subtítulo, os dois fundamentos. Cristo ali, ele vai falar a respeito de como nós devemos receber as suas palavras, de dois tipos de pessoas que escutam as suas palavras: aqueles que são prudentes e aqueles que são insensatos, aqueles que aplicam tudo o que têm ouvido e aqueles que não aplicam, e as consequências das atitudes diante da palavra do nosso Senhor Jesus.
Para essa pregação, irmãos, eu gostaria de propor o seguinte tema: o que farei com as tuas palavras? Irmãos, ao meditar na palavra de Deus, para trazer a mensagem esta noite, eu me recordei da minha infância. Memórias muito antigas, que datam de quando eu ainda morava em Santo André, de quando a minha mãe ainda era casada com meu pai. Antes de eu vir para Bauru, eu cheguei em Bauru com 6 anos, 7 anos. E eu me lembro que nós tínhamos em casa uma vitrola, né? Os adolescentes, eu não sei se vão saber o que é isso, né? Mas a vitrola, ela era um aparelho de som, né? Nós tínhamos os discos, né? Que eram discos de vinil. Esses discos, eles tinham trilhas gravadas com ranhuras ali, onde eram gravadas as vibrações para poder puxar o som, e ali você tinha uma agulha naquela vitrola, o disco ficava girando, a agulha ia passando em cima ali, e com um captador ela captava aquilo que foi gravado no disco, e então esse som saía pelas caixas de som. Nós tínhamos uma vitrola, e eu lembro que eu tinha uma coleçãozinha de discos, que eram discos de historinhas, histórias de contos de fada. Branca de Neve e os Sete Anões, tinha aquele dos ursos lá, que alguém roubava o mingau do urso, eu não lembro o nome da história. Mas tem um desses discos que me vem claramente à memória, eu consigo inclusive me lembrar da narração, de como que eram as falas e tudo mais. Eu devo ter escutado muito esse disco. E era o disco que trazia a história dos 3 porquinhos. E essa história é bem conhecida, provavelmente todos aqui vão se lembrar. E eu gostaria de fazer um paralelo dessa história com a nossa vida cristã e com este texto dos 2 fundamentos. Esse texto que a palavra de Deus nos ensina. O contexto ali dos porquinhos, eles viviam felizes, alegres, eles aproveitavam a vida deles e faziam o que gostavam. Porém, diante das ameaças do mundo, esses porquinhos entendem que eles devem construir as suas casas para poder se proteger das ameaças que os rondam. E o primeiro porquinho, ele não era um porquinho muito prudente, para ser sincero. Ele não queria perder muito tempo com estas coisas. Ele entendia que construir uma casa, por mais que existiam os perigos, era uma tarefa muito árdua, era muito complicado, era difícil, cansava, e ele tinha coisas mais interessantes para fazer. Ele tinha coisas mais legais para ocupar o tempo dele. Então esse porquinho, diante da situação, dos perigos que assolavam, ele resolve construir uma casa de uma forma bem rápida. E ele resolve construir uma casa de palha. Então ele constrói essa casa, rapidamente ele consegue concluí-la, enquanto os outros 2 porquinhos estão fazendo ainda as casas deles, e aí ele resolve ir brincar, ele resolve ir aproveitar a vida dele. E isso não estava no disco, mas eu posso acrescentar que esse porquinho, ele olhava para os outros porquinhos que estavam ali se esmerando em construir as suas casas, e talvez ele desdenhasse deles, porque falava, nossa, como são tolos, tanta coisa legal para a gente fazer, tanta coisa boa para a gente praticar, e eles estão lá, se dedicando a construir essas casas. Ele dizia isso, irmãos, porque ele achava que eles estavam exagerando. Ele achava que aquilo era um desperdício do tempo que foi dado para eles. Já o segundo porquinho, ele tinha até um entendimento da realidade que eles estavam. Ele percebia que o perigo era real.
Ele percebia que ele precisava fazer alguma coisa, mas ele também não era dos porquinhos mais prudentes. Então, ele resolve ficar ali num meio termo. Ele resolve fazer uma casa, não tão rápido quanto o pequeno porquinho, não tão, de forma tão desleixada, mas ele também não queria perder muito tempo se dedicando à edificação dessa casa. Então, esse porquinho, ele resolve fazer uma casa de madeira. No entendimento dele, ele achava muito improvável acontecer alguma coisa. Era bom se proteger, mas era muito difícil ele sofrer algum ataque, o que dirá perder a sua vida. Isso era muito improvável acontecer. Esse era o entendimento do segundo porquinho. E quando ele começa a construir a sua casa de madeira, ele vê o outro porquinho brincando e se divertindo, porque ele já concluiu a construção da sua casa. E ele acelera ali o processo da construção, vai construindo a sua casa de madeira, sem alicerce, e ao concluir ele tem uma falsa sensação de prudência, uma falsa sensação de proteção. Ele pensa que aquilo é o suficiente para que ele possa se ver livre dos perigos. Já o terceiro porquinho, os irmãos conhecem a história. Esse porquinho, ele percebe a real situação que eles estão e os perigos que assondam a vida deles. Ele olha para eles e percebe como eles são frágeis, como eles são fracos e como eles precisam de alguma proteção para as suas vidas. E ele resolve então se esmerar, ele resolve então fazer uma casa de tijolos. Ele entende que construindo uma casa de tijolos, de alvenaria, com uma boa fundação, ali dentro ele vai estar seguro, ele vai estar protegido. Então esse porquinho, irmãos, ele resolve abrir mão de muitas coisas. Ele olha para os amiguinhos dele, terminaram suas casas, estão brincando, e a vontade do coração dele é ir lá brincar também. Mas ele enxerga que ele tem algo mais importante para fazer. Ele percebe que alicerçar a sua casa na rocha é o mais importante para a sua vida. Então, irmãos, ele nega a si mesmo e se dedica totalmente a essa obra. O restante da história, os irmãos se lembram. E eu me recordo bem desse disco. O lobo, ele chega até esses porquinhos, e esses porquinhos fogem para suas casas, eles se escondem dentro das suas casas, e então o lobo dizia assim: abre a porta que eu quero entrar. E o primeiro porquinho responde: não abro, é inútil berrar. E o lobo falava assim: eu mando e não peço, e vou decretar, se não me obedece, vai tudo para o ar. E esse lobo começa a soprar a todos os pulmões, e ali aquela casa do porquinho desaba, ela cai, e grande é a ruína daquela casa. Esse porquinho, por um milagre de Deus, estou trazendo o contexto cristão para a historinha do porquinho. Esse porquinho, por um milagre, ele consegue correr, fugir do lobo, e ele pede ajuda na casa do segundo porquinho, entra lá e consegue se esconder com o outro porquinho. E ali eles pensam que estão seguros. Olhando para a casa, até que parece uma casa segura. Olhando para aquele segundo porquinho, até parece que ele fez um bom trabalho ali. Alicerçou, talvez na areia, mas não foi o suficiente. O lobo vem, assopra novamente,
e a segunda casa, a casa de madeira, ela também cai. Esses porquinhos conseguem novamente fugir e chegar na casa do porquinho prudente, que fez a sua casa de alvenaria, de tijolos. Então, ao entrar na casa desse porquinho, que rapidamente os põe para dentro, o lobo chega até lá, ele faz toda aquela cena novamente, ele assopra aquela casa, ele volta a soprar, e a casa não cai. O porquinho prudente perseverou. Irmãos, nesse texto bíblico, Cristo compara duas pessoas. Mas reparem bem, olhem para o versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E olha o versículo 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Ambos os exemplos que Cristo nos dá são pessoas que ouvem a sua palavra. Não são pessoas que não ouvem a sua palavra, são pessoas que ouvem. Então essa palavra que Cristo diz é para todo aquele que tem contato com a sua palavra, contato com o evangelho, contato com esse sermão do monte. Ali Cristo estava pregando para aquelas pessoas, e ao terminar a pregação, ele sabe que muitos ali estavam ouvindo e podiam até estar maravilhados com as palavras dele, mas não iriam praticá-las nas suas vidas. O dicionário, irmãos, traz uma definição de prudente. O que é prudente? É quem tem prudência, que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado, que costuma se precaver, preparar-se antecipadamente. É uma pessoa precavida, é uma pessoa que se prepara. Já a definição de insensato é aquele que não é conforme ao bom senso, à razão. É aquele que não está em seu juízo e cujos atos são contrários ao bom senso, à justa medida. Ele é insano, ele é doido. O insensato, irmãos, ele enlouqueceu. E Cristo compara uma pessoa que escuta as suas palavras e não as pratica com um doido, com alguém que é louco. E por que ele faz essa comparação? Ele faz essa comparação porque quem escuta as suas palavras e não as pratica está trocando uma vida de eterno gozo, de prazer, de alegria eterna junto de Deus, por momentos de satisfação pessoal e por uma eternidade no inferno. Ser cristão, irmãos, não é uma brincadeira. Ser uma igreja, fazer parte de uma igreja, não é brincadeira. A igreja não é somente uma comunidade social, a igreja de Deus não é somente um local onde nós conversamos, temos alguns bons ensinamentos, nos alegramos, fazemos amizades. Não, a igreja do Senhor, ela não é feita para satisfazer as nossas necessidades. Ser cristão, irmãos, envolve muito mais do que isso. Nós precisamos ouvir as palavras de Deus e aplicá-las na nossa vida. Cristo tem falado conosco. Cristo, o Criador de todas as coisas, aquele sem qual não houvesse a existência, nada existiria, tem falado diretamente conosco,
através da sua palavra, e nós temos que colocar essa palavra em prática nas nossas vidas. Ser cristão, irmãos, é tomar a nossa cruz e seguir de todo o coração, de todo o nosso esforço, de toda a nossa alma, o Evangelho. Seguir de todo o coração aquele que é o nosso mestre, aquele que nos resgatou de um lamaçal de pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para uma nova vida, uma vida de glória, uma vida de abundância na presença de Deus. Ele nos resgatou com a sua poderosa mão de uma justa eternidade no inferno. Ele fez isso se entregando naquela cruz por amor de nós. Ele fez isso se esvaziando da sua glória, se esvaziando de tudo que ele era e se fazendo pecado. Ali, naquela cruz, ele recebe a ira de Deus. Nós não podemos nem imaginar o que foi isso. O Filho de Deus, que é um com Deus, santo, perfeito, maravilhoso, ele se esvazia, se coloca numa posição de homem, e ali ele recebe o cálice da ira de Deus. E agora, irmãos, este mesmo Cristo que proferiu essas palavras no Sermão do Monte, ele está assentado à direita de Deus, nos preparando o lugar. Ele está, irmãos, preparando para nós um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, um lugar de gozo eterno, de alegria eterna ao lado do nosso Criador, onde não vai haver mais sombra de pecado, onde nós seremos como foram os planos originais de Deus para nós, um povo remido por Ele, sem pecado, que vive para a sua glória. Com certeza isso vai ser maravilhoso, e a palavra de Deus nos diz que Ele vai voltar. Cristo, Ele vai voltar. E uma reflexão que eu quero fazer essa noite com os irmãos: se Cristo voltasse agora, como Ele iria nos encontrar? Se Cristo voltar nesse momento, como está o seu coração? Aonde você está edificando a sua casa? Nós estamos sendo semelhantes aos prudentes, que escutam a palavra de Deus e a praticam? Ou nós estamos vivendo uma vida de loucura, de insensatez, congregando com uma aparência de bondade, talvez, mas e o nosso coração, como está diante do Senhor? Os sinais, irmãos, estão aí. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de abandonarmos práticas ruins, de abandonarmos os nossos pecados e de nos voltarmos a este Cristo e praticarmos a sua palavra. Nós não podemos brincar de ser cristãos. A palavra de Jesus nos diz, no Sermão do Monte, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós temos uma missão, irmãos, e não faz parte dessa missão o nós dedicarmos as nossas vidas em ficar na frente de uma televisão, de um computador, de um celular, de um videogame, em baladas, onde nós sabemos que ali as pessoas estão praticando coisas que não glorificam a Deus. A nossa missão não é essa. A nossa missão é outra, irmãos. A nossa missão é anunciar essas palavras de salvação,
estas palavras de arrependimento, e nós não precisamos ser pregadores, pastores, missionários, que estão em outra parte do mundo para fazer isso. Não, no fundo todos nós somos pastores, todos nós somos missionários, porque aonde nós estamos é o campo que Deus nos dá para nós levarmos a semente da palavra de Deus. Onde nós iremos alicerçar as nossas vidas? Em Cristo Jesus, a rocha, a pedra angular, ou iremos alicerçar na areia, como os loucos e os insensatos o fazem? Que tipo de cristão nós queremos ser? Comparando com os porquinhos da história, nós seremos como o primeiro? Seremos como aquele que fez a sua casa de palha? Aquele porquinho que até reconhece que existe um perigo? Seremos cristãos que reconhecem a palavra de Deus como a verdade absoluta, regra de fé e prática, mas nós somos muito ocupados para praticar essa palavra nas nossas vidas? Semelhante ao primeiro porquinho, temos mais que cuidar dos nossos interesses, das nossas vontades, dos nossos planos e desejos para essa vida que passa como um sopro, e quando nós vemos, tanto tempo já passou. Essa vitrola que eu tinha, ela tocava essa historinha há aproximadamente 35 anos atrás. E eu me lembro como se fosse ontem. Eu não sou tão velho, mas 35 anos passaram muito rápido. Muito rápido. A vida ela é como um sopro. Nós estudamos isso muitas vezes em Eclesiastes. Nós vamos levar uma vida espiritual medíocre, superficial, como o primeiro porquinho levava a vida dele? Ou nós seremos talvez como o segundo porquinho, semelhante a ele, né? Seremos cristãos que reconhecem a palavra de Jesus como palavras de vida eterna, que sabem que devem se dedicar a praticá-la, que sabem que tem que negar a si mesmo, e às vezes até tentamos, mas acabamos sendo negligentes, omissos, priorizando as coisas que por vezes parecem até lícitas, mas que não têm verdadeiro valor diante de Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos mais ter o nosso lazer, não devemos mais cuidar das nossas coisas, nós estamos vivendo nesse mundo aqui ainda. Mas é importante que a prioridade das nossas vidas seja colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Ou nós seremos cristãos semelhantes ao terceiro porquinho. Nós seremos cristãos prudentes, cristãos que não conseguem ficar indiferentes, como o pastor Eude orou hoje. Nós não conseguimos ser indiferentes. Nós somos levados a louvar a Deus. Não importa o que tenhamos que abrir mão, a nossa vontade é de adorar esse Deus e colocar a sua palavra em prática nas nossas vidas. Um cristão que, assim como Paulo, olha para trás e vê que tudo o que ele abriu mão para seguir a Cristo é refúgio, é descartável, não tinha valor. O verdadeiro valor está em servir a Deus, está em negar a nós mesmos, abandonar a nossa vida para que Cristo viva em nós. É incomparável. A vida com Cristo,
O servir a Deus é incomparável. Nós devemos experimentar isso. Colocar as nossas vontades em segundo plano e nos dedicar a fazer e cumprir com a missão que Deus nos colocou. Se nós experimentarmos, e todo aquele que experimenta, com certeza tem uma história para contar. Com certeza acumula tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não corrói. E não tesouros nessa terra, que quando nós morrermos, tudo vai ficar para trás. Esse tipo de cristão se dedica, ele luta para mortificar a carne, ele luta contra o pecado, ele trava uma batalha contra o pecado, ele foge da aparência do mal, ele alicerça os fundamentos da sua vida em Cristo, que é a rocha, o baluarte da nossa salvação. Quem vive assim, irmãos, será usado por Deus, sem sombra de dúvidas, será usado por Deus para grandes propósitos de Deus nesse mundo. Aquele porquinho prudente não teve só a sua vida salva, ele foi um instrumento ali para que os outros porquinhos pudessem ser salvos também e ficarem em segurança. E aquele que vive uma vida diligente no cumprimento da palavra de Deus, sem sombra de dúvida, será usado para Deus, para ser a voz de Cristo nesse mundo, a luz de Cristo nesse mundo, para que mais e mais pessoas possam se converter e estar presentes naquele dia maravilhoso que nós tanto ansiamos, onde todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós confessamos por amor e gratidão, e o fazemos desde já. O autor do Sermão do Monte, irmãos, é o próprio Deus. Ele é o alfa e o ômega. Tudo se inicia nele, tudo tem o seu fim nele. Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele é quem detém o poder, a honra, a glória. É o Senhor Jesus. E as palavras dele não podem ser ouvidas e não praticadas. Se fizermos isso, nós seremos loucos, ensandecidos, insanos. Não façamos isso, irmãos. Nos esmeremos em praticar a palavra de Deus. Ele tem nos mostrado o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo para nós. Nos versículos 28 e 29, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram atônitos. Era como Pedro dizia: só tu tens palavras de vida eterna. Ele não era somente um mestre, ele era o próprio Deus, irmãos. Irmãos, o meu desejo com essa pregação, e eu confesso que ela é primeiramente para mim, porque Deus falou ao meu coração com esse texto. O meu desejo para todos nós é que nós possamos realmente sair daqui com o propósito de colocar em prática tudo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Isso é maravilhoso. Nós vamos ser abençoados se nós praticarmos a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que Ele nos conduza ao longo da semana e que Ele nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, que Ele possa nos capacitar a praticar a sua palavra. Amém? Gostaria de fazer uma oração antes de encerrar. Amado Deus, Pai da eternidade, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, Pai.
Tua palavra, ela é eficaz, ó Deus. Tua palavra, ela é suficiente, ó Pai. Tua palavra, ó Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela nos dá a direção. A Tua palavra traz vida, ó Deus. A Tua palavra é perfeita, Senhor. A Tua palavra revela o Senhor para nós, pecadores, ó Deus. A Tua palavra, Senhor, ela é alimento para as nossas vidas. E nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor deixou a Tua pessoa revelada nelas a nós. Muito obrigado. Nós agradecemos, ó Deus, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha de maneira eficaz com Teu Espírito Santo, ó Pai, cravar a Tua palavra no nosso coração, que nós possamos nos debruçar diante desse sermão e possamos, ó Deus, aprender e colocar em prática tudo o que Cristo nos ensinou através dele. E não só esse sermão, mas a Bíblia, ó Pai, de Gênesis a Apocalipse, nos capacita, nos ajuda, ó Deus, perdoa as nossas falhas, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, misericórdia, porque nós somos como ovelhas que facilmente se desviam do caminho, mas nós Te louvamos, porque contamos com o nosso Senhor Jesus, que deixa as 99 para resgatar aquela que está perdida. Te louvamos, ó Deus, porque em Ti, ó Pai, nós temos segurança. Em Ti, Senhor, nós temos a promessa da vida eterna, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. Coloca, ó Deus, a Tua palavra no mais íntimo do nosso ser e nos ajuda a praticá-la. No nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Senhor Deus, que o Teu nome seja exaltado. Aceita o culto que a Ti foi prestado, Senhor, pelos méritos de Jesus. Te louvamos porque Tua palavra foi pregada, exposta com zelo e fidelidade, e Te pedimos que ela seja aplicada ao nosso coração, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos prudentes e continuarmos a construir nossas vidas sobre a rocha que é Cristo e sobre a Tua palavra, Senhor, que é a verdade que nos liberta. Nos ajuda porque somos fracos. Enche-nos da Tua graça e do Teu entendimento. Derrama a Tua paz sobre esta igreja, sobre este povo que é o Teu povo, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, o Teu servo Eude, que tem que se dedicado a ajudar esta igreja, Senhor Deus. E que os propósitos e sonhos que ele tem no coração e que o Senhor conhece sejam realizados conforme o Teu querer, Senhor Deus. Abre as portas que são necessárias para isso. Abençoa o Teu servo Micaías, Senhor Deus, que está de viagem, junto com essa família, que seja uma viagem abençoada, restauradora, e que o Senhor os guarde na volta. E que ele volte, Senhor, fisicamente descansado, e espiritualmente, Senhor, cheio de ânimo e vigor para fazer esta obra. Guarda, Senhor, os Teus servos presbíteros, e os Teus servos diáconos desta igreja, enchendo-os, ó Pai, de sabedoria e do Espírito Santo, para cumprirem, Senhor, cada um as suas funções, com zelo, com alegria, com fervor espiritual, e que o Teu nome seja exaltado na vida desta igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje eternamente. Amém.